Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza, Felipe por aqui, espero que todos estejam muito bem. Hoje, né, um pregão marcado por fortes emoções, divergentes emoções, tudo tendia para um dia aí que o investidor ele sofreria as penas, né, de ter o capital aqui no Brasil, mas no final parece que o saldo foi até positivo, tanto para o investidor como também um certo alívio no mercado. Nós vamos falar sobre isso, claro, teve, sanções, né, com relação ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, mas teve também outros fatores, como a trégua no tarifaço com relação a alguns setores, né, mais de 640 produtos, não serão, aí incluídos nessa taxação de 50%. Por outro lado, carne, café e outros, aí sendo taxados, tá. E nós tivemos agora na reta final também do dia, basicamente o fim, né, do ciclo da alta de juros, ao menos no curto prazo, com, a manutenção aí, do Banco Central em 15% da taxa de juros para essa reunião, né, para esse ciclo, e deve acontecer em longa data, tá, a manutenção aí nos 15%, queda dessa taxa de juros apenas com a inflação, dentro da meta e se a inflação fora da meta, né, ou seja, em alta, novas altas também na taxa de juros são estimativas do Banco Central que nós também iremos falar, tá? Banco do Brasil é a ação mais falada do momento, é aquela ação que todo mundo comenta sobre, tem bom gestor já comprando, e eu vou trazer um vídeo aqui depois. Nós entramos agora na temporada de balanço, então não dá para falar muito sobre, em especial de Banco do Brasil, tá? Até porque amanhã nós já temos que trazer aqui balanço da Taesa, da Transmissão Paulista, da Vale e tudo mais. Porém, tá, nós tivemos hoje o Bradesco BBI olhando, tanto o olhar em BB Seguros, tá? Que esse resultado de curto prazo pode respingar, de Banco do Brasil, pode respingar em BB Seguros, e também um outro fator, né, que é ainda um aumento da inadimplência no rural e um olho no consignado. Crescimento muito forte do Banco do Brasil na sua carteira de crédito no segmento do consignado para a pessoa física, né? E que isso pode trazer para o Banco do Brasil bons resultados. Então, pessoal, antes de seguir, é importante mencionar que o YouTube, né, ele identifica aqui se você gostou ou não do vídeo com o like, tá? Então, deixe o seu like se você gostou até agora do conteúdo para apoiar o canal. Se você é novo, inscreva-se e ative o sininho aí das notificações para não perder nenhum dos conteúdos, tá? Então, aqui olhando sobre o pregão de hoje, né, Embraer vinha sofrendo muito com essa possível taxação, mas aí tem alguns fatores, né, relacionados à Embraer, que ela produz alguns tipos de aviões para, em específico, o mercado americano, que só ela, né, tem essa produção. Ela não teria ali um concorrente, ao menos no curto prazo, e isso traria muitos prejuízos no curto prazo. Então, ficou de fora aí o segmento de produção de aviação, Embraer no caso, e essa alta aí de um pouco mais de 10%. VEG nos 36,074 ainda de alta, mas praticamente no 0 a 0 depois do tombo que levou, ainda fica aquele olhar em aberto, se VEG, né, entraria aí também, com um sofrimento, ao menos no curto prazo, maior, nesse tarifaço, tá? Inclusive é bom mencionar, vou mencionar logo adiante, que dia 6 aí sim nós teremos, uma decisão quase que final com relação a esse tema, claro, com rodadas de negociações futuras, né? BB Seguros 3360. Hoje eu pensei que entraria uma ordem minha em BB Seguros, uma ordem que eu tenho na casa dos 33,40, se eu não me engano, eu só conferi e não entrou, mas amanhã é bem possível que essa ordem entre antes do dia 4 e eu quero aproveitar essa maré de baixa, né, da bolsa, como também essa negatividade do mercado com relação aos ativos brasileiros e aproveitar e aumentar a posição em BB Seguros, tá? E Banco do Brasil, abaixo dos 20, fechamento. Petrobras teve uma surpresa boa, que eu vou falar no final, que pode trazer também aí um bom dividendo, pensando na reta final do ano e no segundo trimestre também de 2025. E a Engie Brasil, né? Nós tivemos aí hoje fechando nos 40,81, 2% de queda. Eu vou trazer aqui depois um texto que eu li muito bom ontem, da gestora Versa, né, com relação aí o mercado de geração de energia, que vai se tornando
um mercado de muito risco no Brasil, tá? Então, nós traremos aqui depois esse conteúdo, é só você estar inscrito e também deixar o seu like, tá? Então, com relação a Banco Central, o Copom manteve, né, aí mantém em Selic em 15%, o tom, né, aí também da reunião foi que esse período deve ser bastante prolongado, né, então nas próximas reuniões também, suficiente para a autarquia se assegurar da convergência da inflação em direção à meta de 3% ao ano. Então, aqui, tá, é um fator que irá fazer preço, mas o investidor acho que ele tem que ter em mente que fazer, né, boas compras independentemente da taxa de juros dos 15, 18 ou 12 ou 10% é o que pode te trazer resultado no longo prazo. Mas isso daqui alivia para vários setores, né, vários setores, empresas alavancadas, que pegaram crédito lá com a taxa de juros indexada, né, ao IPCA e CDI, e estão sofrendo agora alavancadas, tá, com dificuldade inclusive entrando até em recuperação judicial. Trump adia tarifaço e poupa alguns produtos do Brasil, vários deles relacionados ao agro. Isso é bom para Banco do Brasil e também, né, para a BB Seguros, que trabalha ali com o segmento de seguros, porque a inadimplência que já é esperado que venha alta, né, pelo fim do ciclo daquela alta de soja, agora você tem essa questão do tarifaço, que menor produção, menor venda, poderia impactar aí também na inadimplência. O último a ser pago seria o banco, tá? Aqui no meio de tudo isso. Ou a necessidade, né, de adiamento de pagamento, renegociação e tudo mais. No final é isso que normalmente acontece, sendo também um outro fator, que é o fator que agora, né, nós teremos, pelo menos, deve acontecer, o governo com algum crédito aí extra, né, por parte aí para esses segmentos. Então, no curto prazo, nós teremos esses fatores, mas o levantamento era de que isso poderia impactar entre 2,5% a 3% do PIB no ano, né? Então, negativamente. Como, né, praticamente cai pela metade o tarifaço, porque você tem aqui um impacto de 40 e poucos por cento de queda, né, com relação ao tarifaço, isso vai ali para casa entre 1,5 a 2 até 2% a depender aí de como será decidido, tá? Sendo aí negociações em abertos, ficando definido para o dia 6 agora de agosto, tá? Então, uma boa notícia aí para ao curto prazo na economia, tá? Com relação ao Banco do Brasil, nós vamos falar sobre a estimativa do Bradesco BBI, que já não vinha desde o início do ano positivo com o Banco do Brasil, né? Não fechava em 100% com a tese do Banco do Brasil, e parece que o tom deles é de, ao menos no curto prazo, o negócio vai piorar muito, na opinião deles, tá? Principalmente no segmento rural, e não acabou, né, a piora. Então, aqui, alguns pontos que eu destaquei, primeiro que eles rebaixaram o preço-alvo dos 31 para os 21 reais, né, uma redução significativa desse preço-alvo, e também, né, eles acreditam na inadimplência já para o segundo trimestre em 90 dias de 30,5%, que não atingiu o seu pico, tá? Podendo chegar na casa dos 5%, na opinião deles, tá? Então aí, além também, de você ter uma variação no saldo de crédito, do primeiro para o segundo, trimestre, tá, uma expectativa de aumento mesmo com a inadimplência mais alta, tá, e um PDD mais alto também, antes de iniciar a trajetória de queda lá pensando em 2026. Essa trajetória de queda, segundo o Bradesco BBI, seria lá no segundo, semestre, tá, de 2026. Também outro fator aqui relacionado, a dividendos, que é um corte, né, redução na taxa de distribuição de 40 para 30%, ao menos no curto prazo, 10% a menos de dividendos no Banco do Brasil. Não é, na minha visão, a expectativa mais negativa com o Banco do Brasil. Eu já vi, nesse curto espaço de tempo, gente que está dando aí uma redução de 15 a 20% nos dividendos, tá, no curto prazo, tá. Além disso, preço-alvo de BB Seguros, redução dos 42 para os 39, para mim é neutro, tá? Nada aqui de negativo. E lucro de 8,8 para 8,9, 4% a menos em lucratividade em BB Seguros. Para mim, a opinião aqui, né, o viés do Bradesco BBI
é de que faz preço em BB Seguros, só que não tão forte, tá? Essa é a minha visão aqui, para quem, né, tem, tanto, Banco do Brasil, como também para quem tem BB Seguros. Agora sobre a questão de Banco do Brasil, né, ter alcançado um marco histórico no crédito consignado privado, é um fator positivo por um lado, uma carteira é mais um produto, mais uma carteira de crédito que fica à disposição e, tira um pouco aquele peso só do agro, né, porque o agro ele é muito positivo em Banco do Brasil, quando você tem só safra de soja, milho em alta, porque aí o produtor vai pagar certinho, vai pagar em dia, não vai ficar tão inadimplente, só que ele é muito negativo na virada desse ciclo, né. O Banco do Brasil, ele sofre muito no curto prazo, sofre muito entre aspas, né, assim, lucra menos, podemos dizer, resumir aqui, com relação ao agro, tá. Mas por outro lado, né, 6 bilhões aqui foram, concedidos até agora, né, de maio para cá, aliás, de abril para cá, tá, segundo aqui estimativa do banco, sendo o Banco do Brasil responsável por um pouco mais de 25% desse mercado, né, de 15%, o Banco do Brasil é responsável por 6 bilhões. E um fator que eu acho importante prestar atenção é como que essa inadimplência desse produto se dará, né. Então, eu vi hoje estimativas aí de analistas na casa de entre 10 a 15%. Para uma primeira rodada é algo alto, tá. Uma vez que no agro você tem aí 3 e já, pesa bastante, tá. Sobre Petrobras, uns 32,77, 1% de alta. Que nós tivemos? Nós tivemos uma boa produção, né, um volume de produção muito bom dos campos da Petrobras, 8% superior, né, à produção lá do segundo trimestre de 2024 em relação a 2025. Isso, né, aqui vai pesar na hora da distribuição dos dividendos, que é 7% superior de produção, bem provável que, o lucro também venha surpreender o mercado no geral. Pessoal, hoje tem resultados do Bradesco, eu não vou trazer aqui, tá? Eu posso trazer amanhã tudo junto. Comente aqui se você quer que eu faça aqui as minhas considerações sobre o resultado de Bradesco amanhã. E também amanhã tem resultados tanto da ISA Brasil, que deve ter o impacto, né, daquela questão de menor recebimento do RBSE, porém um alívio com relação a saber que vai receber, né, ao menos no curto prazo. E também nessa semana com resultados da Vale, semana que vem resultados da BB Seguros. Comente aqui se você quer que eu traga mais algum vídeo com relação a resultados, aqui dessa temporada de balanço. Eu encerro esse vídeo por aqui, tá, antes, dando o recado que o vídeo não representa uma recomendação da compra ou da venda dos ativos mencionados e inscreva-se, compartilhe, curta, comente, veja o último vídeo que eu faço aqui, né, um leve exercício com relação à importância de você ter as suas ações, manter para diferentes cenários, cenários de queda, ações boas pagadoras de dividendos te ajuda a manter no jogo, tá? No mais, bons apostas a todos vocês, até o próximo.